sobre... eu nem chamo de pastor, né, irmãos? Porque quando a gente ouve, medita na palavra, a gente sabe que a Bíblia nos fala que nos fins dos tempos haveriam homens amantes de si mesmo, loucos na pele de ovelhas, né? Mas quando a gente tem o discernimento do Espírito Santo, a gente olha para aquilo e a gente fala, não é de Deus. E como a gente tem discernimento? Orando, jejuando, buscando a palavra. Amém? Eu vou começar lendo aí no versículo 1, Tiago, capítulo 4. Todos os irmãos encontraram. Gostaria de que os irmãos, quando encontrassem, que ficassem de pé em reverência à palavra. Eu aprendi isso desde pequeno, irmãos, né? Porque de pequena, na escola bíblica, quando os homens inspirados por Deus, eles iam escrever o nome de Deus ali naqueles manuscritos, eles tinham todo um ritual, eles lavavam a mão. Então, a Bíblia sempre fala que ela não é um livro comum. Sim, fechada pode nos parecer um livro comum, mas ela é a palavra de Deus viva e eficaz, né? Então, eu aprendi isso desde nova. Vamos ler a Bíblia? Então, vamos fazer reverência à palavra, porque a gente não está fazendo nada para homem, a gente está fazendo para Deus. Amém? Diz assim: de onde vêm as guerras e contendas entre vós? Porventura, não vem disto dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tendes, logo matais, invejas, e não podeis alcançar, logo combateis e fazeis guerras. Nada tendes, porque não pedes. Pedes e não recebes, porque pedes mal, para o gastar em vossos deleites. Infiéis, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Ou pensais que em vão diz a Escritura, o Espírito que habita em vós anseia por nós até com ciúmes. Todavia, dá maior graça. Portanto, diz Deus, resisti aos soberbos, dá, porém, graça aos humildes, sujeitai-vos, pois, a Deus, mas resisti o diabo, e ele fugirá de vós. Achegai-vos para Deus, e ele se chegará para vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós, de espírito vacilante, purificai os corações. Senti as vossas misérias, lamentai e chorai, torne-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Amém? Os irmãos podem sentar. Que palavra linda, né, irmãos? Só de ler esse texto, nós já saímos cheios da presença do Senhor. E aqui a gente vê que a palavra de Deus, ela nos dá, né, o caminho a seguir para termos êxito em servir a Deus, em andar com Deus, porque muitas vezes, irmãos, nós temos vergonha de chegar numa turma, né, e de amigos e de falar de Jesus, ou de se portar como um servo de Deus. E a palavra de Deus, ela nos deixa aqui bem explícito que a amizade, aquele que é amigo do mundo, torna-se inimigo de Deus. Ou seja, não dá para servir dois senhores.
Deus, ela nos ensina a sufocar a nossa carne. Ela ensina a afastar daquilo que nos deixa fracos espiritualmente. Mas como assim, irmã Terezinha? Eu venho na igreja, eu oro, eu ouço louvores, mas não é o bastante. É preciso a gente tomar uma decisão. E todo crente, quando ele levanta a sua mão para aceitar Jesus, ele sabe. Ele sabe que ele vai ser perseguido, ele sabe que vai vir as afrontas, ele sabe que ele vai sofrer todos os dias investidas de Satanás. Porque ele assumiu um compromisso de adorar a Deus e rejeitar o mundo. Irmãos, e hoje na nossa geração, eu me arrepio só de falar. A nossa geração é uma geração privilegiada. Hoje nós temos a tecnologia ao nosso favor para pregar o Evangelho. Hoje você não pode ir ao culto como os irmãos que hoje não puderam estar aqui conosco. Então, vamos assistir, através da internet. Mas toda essa tecnologia, muitas vezes, ela não está sendo usada a nosso favor. Ela está sendo usada para destruir a nossa comunhão com Cristo. Irmãos, eu falo que eu tenho em casa um stream de filmes. Eu falo que se a gente não tomar cuidado, a gente fica o dia inteiro assistindo televisão, mas a gente não tem força para pegar a Bíblia da gente e falar assim, não, eu vou ler um salmo, eu vou meditar na palavra. E hoje tudo nos induz a ficar distraídos. A palavra de Deus, ela nos ensina lá em Efésios a usar as armaduras, a ler a palavra. A Bíblia fala que a palavra de Deus é a nossa espada. Eu, ultimamente, os irmãos sabem, sem óculos, eu quase não estou enxergando, mas eu gosto de carregar minha Biblinha. Porque quando eu medito sobre a Bíblia, irmãos, eu começo a pensar um livro que foi perseguido, um livro onde muitas pessoas perderam as suas vidas, porque tinham a Bíblia dentro de casa, não era um livro comum. A gente sabe que quando Hitler ele fundou ali o partido nazista, lá eles chegaram na Alemanha, nas bibliotecas, qual o primeiro livro que a gente vai eliminar? A Bíblia. Então a Bíblia não é um livro comum. E quando nós olhamos para esse livro como fonte de comunhão com Deus, como fonte de conhecimento com aquele que nos formou, que nos criou, o salmista falou num dos salmos que a gente era ainda sem forma, lá no ventre da nossa mãe, e Jesus ele nos conhecia. Então, irmãos, e muitas vezes, nesse mundo moderno de tecnologia, de avanços tecnológicos, de descobertas, muitas vezes a gente se envolve com tudo isso e vai deixando para trás a palavra de Deus. Não, falei um versículo. Gente, como que nós vamos fortalecer? Como nós vamos ter conhecimento daquilo que é bom para nós se nós não lermos a palavra de Deus, se não meditarmos? E ontem, irmãos, eu estava tão angustiada na roça, na hora a gente vindo para cá, e eu falei assim, eu falei com meu esposo, amor, mas eu estou tão angustiada, muito, tão angustiada. E o Iago veio conversando com o Davi e eu falando, o sangue de Jesus tem poder. Senhor, eu não sei o motivo dessa angústia. Senhor, eu não sei o que está
está acontecendo, mas tu és bom, tu és onisciente, e eu repreendo toda a fúria de Satanás. Porque muitas vezes, irmãos, a gente tem mania de olhar as nossas batalhas com os nossos olhos carnais. Né? Não, é um probleminha, não. E a Bíblia fala que ao nosso derredor, né, estão cheios de anjos, querendo uma brecha para nos atacar. E a Bíblia, aqui em Tiago, no versículo 2, diz assim: cobiçais e nada tendes. Às vezes a gente quer, trabalha, e a gente conquista aquilo parece que é uma coisa tão insignificante. Aí a gente deseja outra coisa, aí trabalha, conquista, e aquilo parece não ter tanto valor. Mas a palavra de Deus não, a palavra de Deus, glória a Deus. Quanto mais você lê, quanto mais você medita, você tem sede de estar na presença do Senhor. Aleluia. Irmãos, a palavra de Deus, ela é linda. Que palavra mais linda. Eu posso ler esse texto, esse versículo hoje, e daqui 5 minutos, de novo, Deus pode me levar a ver algo diferente, porque a palavra de Deus, ela é viva. A palavra de Deus, ela nunca será ultrapassada, ela nunca será obsoleta, porque ela é viva e eficaz. E às vezes a gente faz, luta, investe, e a gente não chega em lugar nenhum. E o nosso coração sempre está pedindo mais. E às vezes a gente vem chegar para o Senhor: Senhor, me dê mais conhecimento. Senhor, me dê discernimento daquilo que não te agrada. Senhor, eu quero estar andando contigo, eu quero olhar somente para ti. E às vezes a gente está: ai, Senhor, olha, eu quero isso. Olha, Senhor, eu quero aquilo. Ó, Senhor, eu preciso disso. E na quarta-feira anterior, onde nós meditamos no texto de Eclesiastes 3, que fala que há tempo para tudo, nós meditamos e vimos, irmãos, que muitas vezes nós pedimos para o nosso próprio deleite, irmãos, e às vezes não é isso que Deus quer de nós. Aquilo às vezes não vai ser bom. E a gente pede e não recebe. Porque não é bom. Aquilo não vai nos fazer crescer, aquilo não vai aumentar a nossa intimidade com Deus. E quando nós olhamos para a vida de Jó nesse sentido, a Bíblia diz que quando Jó orava pelos seus amigos, é aí que ele foi abençoado. Muitas vezes nós temos a mania, né? O ser humano, ele é às vezes muito egocêntrico, né? A gente só pensa na gente. Às vezes tem um irmão do nosso lado que está carecendo da nossa oração, e a gente não, mas eu estou doente, eu estou enfermo, eu não posso orar pela irmã Shirley, porque a irmã Shirley que ora por ela, que jejue, que medita, tem que fazer. Não. Jó, quando estava ali naquela dificuldade, Jó, quando estava ali já doente, sem nada, sem seus filhos, Jó orava pelos seus amigos. E foi aí que a palavra de Deus diz que Deus mudou a história de Jó. Hoje nós vivemos num mundo onde que, se não vigiarmos, é um filme, é uma música, às vezes numa roda de amigos, a gente está ali, entristecendo o coração do nosso Deus, desviando os nossos pés.
Deus é tão bom, irmãos, que todo dia a gente erra e Ele nos dá a oportunidade de chegar e falar: Senhor, eu errei. Senhor, me perdoa. Senhor, eu fiz isso, senão isso estava errado. Senhor, eu falei isso, eu não deveria falar. Muitas vezes, às vezes a gente, em vez de usar o nosso tempo para falar das coisas de Deus, a gente está maldizendo nosso irmão. Ah, você viu fulano? Você viu? Não dava. Você fala a roupa de fulano? Você viu? Irmãos, isso aí nos afasta de Deus. Traz maldição para as nossas vidas. Porque se eu não amo meu irmão, se eu não respeito meu irmão, como que eu falo que eu amo a Deus? Como que eu falo que o amor que está em mim procede de Deus se eu não consigo amar, respeitar meu irmão? E eu lembro que o pastor, no dia do meu aniversário, me mandou uma mensagem me parabenizando. Aí ele depois mandou: não, Teresa, o aniversário é seu. Eu falei: glória a Deus. Que eu falei: eu louvo pela sua vida. Porque, irmãos, quando a gente entende que até as nossas amizades, quando a gente entende que até as pessoas que Deus traz para a nossa vida são bênção de Deus, a gente perde aquele ego, a gente deixa de ser egocêntrico e a gente aprende a amar o nosso irmão assim como ele é. Eu creio que se os irmãos ficarem comigo um dia, fala: misericórdia, coitado do irmão Ian, misericórdia. Porque eu tenho defeitos. Mas uma coisa eu sempre falo para o Senhor: Senhor, tira do meu coração toda a soberba. E como os irmãos sabem, estou fazendo um tratamento com terapeuta. Irmãos, eu estou vivendo um tempo tão difícil na minha vida, que se eu não fosse olhar o tempo que eu estou vivendo, eu não estaria aqui. Mas eu entendo que esse tempo de dificuldade, esse tempo onde eu estou me sentindo tão frágil, Deus está cuidando de mim. Amém. Glória a Deus. É a vontade de Deus. Quando nós entendemos que quando nós levantamos a nossa mão para aceitar a Jesus, que a gente vai ter momentos de alegria, momentos de esperança, milagres. Irmãos, eu já vi tantos milagres na minha vida. Só de estar aqui hoje é um milagre. Mas eu também entendo que o mesmo Deus que me chamou é aquele que me prova. E os irmãos, eu gosto sempre de meditar nesse exemplo. A gente pega uma aliança, a gente vê ela toda brilhosa. Vamos procurar ouro e a gente acha que ali na natureza a gente vai achar o ouro brilhante. E o ouro é uma pedra fosca. Mas ele vai para o fogo, o ourives, se não me engano, né? Leva para o fogo intenso, e tira todas as impurezas do ouro. E depois aquele ouro de refinado, ele é polido e ele fica brilhoso. Então, assim somos nós. Muitas vezes Deus tem promessa nas nossas vidas, mas muitas vezes Ele precisa nos refinar como ouro. Às vezes Ele precisa tirar de nós aquilo que não agrada, aquilo que... Eu creio que Deus, Ele fala: olha, se eu dar para Terezinha agora o que eu tenho, o que eu desejo, o que eu sonhei para ela, despreparada, não vai dar certo. Então eu creio que as nossas lutas, elas são para nos trazer para mais perto de Deus. As nossas lutas são para nós entendermos que nós precisamos de
Deus o tempo todo. Irmãos, e quando eu fui para uma clínica de terapia, Deus me quebrou. Pensa numa pessoa que tinha preconceito. E não, e que é isso? Sou uma pessoa muito bem resolvida. Eu fazer terapia? Nunca. Que isso? Então lá. E toda a oportunidade que eu tenho, eu falo de Jesus para aquele moço. Eu falo, olha, eu não sei porque eu estou aqui não. Deus está usando você para me abençoar. Mas eu creio que eu estou ali. Não só para tentar me curar, mas eu estou ali porque também há um propósito de Deus comigo naquele lugar. E na última terapia a gente falava, aí eu falei, olha, falando sobre, igual meu esposo contou no grupo, sobre pastores, né? Que não tem exemplos, como está aqui na Bíblia. Você acha isso? Acho. Mas por quê? Porque não é na Bíblia. Eu falei, meu querido, essa palavra, eu falei para ele, a Bíblia é tão poderosa que um homem, ele vem aqui, ele pega um versículo, ele consegue dominar pessoas, massas. Né? Tem gente que usa, a gente vê, irmãos, hoje em dia, muitos servos de Deus, digamos assim, que estão usando isso aqui para afundar o povo de Deus, para extorquir as pessoas, para oferecer, como se Deus oferecer milagres, como se Deus fosse, né, ali, empregado deles. Olha, eu tenho tanta, olha, irmã Dalva, eu tenho tanta comunhão com Deus, faz isso, mas aí você tem que pagar isso para Deus fazer o milagre. Mas quando nós temos discernimento do Espírito Santo, quando a gente ouve aquilo, opa, né? Deus não está nesse negócio. Opa! Isso não agrada a Deus. Então, irmãos, que nós possamos cada dia mais almejar estar na presença de Deus, ser amigo de Deus. E quando eu era criança, eu lembro da Maris, que era a missionária que tinha aqui, era a igreja que nós nos convertemos, e chegava na escolinha dominical. A gente aprendia a orar, a jejuar. Até hoje, aquela irmã é missionária. E ela, às vezes, faz viagens caras. E você vai perguntar para ela, mas como você conseguiu? Como você... Jejum e oração. É difícil? Não é fácil. Às vezes, eu confesso para os irmãos, eu levanto, às vezes, e falo, hoje eu vou jejuar. Opa! Às vezes eu tomo café e eu Jesus também. Mas amanhã eu tento de novo. Nem que seja 1 hora, 2 horas. Mas estou aí. Tentando matar a carne. Porque hoje a vida de felicidade que nós levamos, ela nos leva a caminhos que nos afastam de Deus. Orar é difícil. Não é fácil. É muito mais confortável, né, a gente sair aqui do culto, chegar ali na nossa casa, sentar em frente à televisão, do que a gente pegar a Bíblia, ou ir orar. Ou a gente vai orar, aí você olha no relógio, 5 minutos. Glória a Deus, Senhor, eu preciso. E às vezes a gente não tem para agradecer, não. Senhor, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Senhor, aqui, ó, a conta de casa está sem pagar, meu Deus, ó, me ajuda. Senhor, eu preciso de um sapato novo, E a gente não sabe agradecer. Senhor, obrigado por hoje. Senhor, obrigado pela vida da minha família. Senhor, obrigado pela vida do meu esposo. Meu esposo hoje contou um testemunho tão bonito, né, irmãos? Como que Deus age com providência. E Deus, e quando a gente
Eu sei que o Senhor está no controle. E ele não falou nada comigo, irmãos. Eu simplesmente falei para uma colega minha, eu estou preocupada com o meu esposo, a gente está sozinho na roça. Terezinha, mas não fica preocupada não. Não sei, estou preocupada. Mas ele não me disse nada. Glória a Deus, porque ele não me disse nada. Porque eu ia ficar nervosa aqui. Né? Não ia poder fazer nada sem carro. E ele, glória a Deus, chegou à conclusão que a única coisa que ele poderia fazer é orar. E Deus agiu com providência. Irmãos, eu falo para vocês, quando perder esse sono, levante, ore. A oração já foi comprovada que ela faz um processo químico no nosso lóbulo frontal, no pré-frontal, né, que, se não me engano, esquerdo, direito, não me lembro agora, que é o lóbulo das decisões. E já ficou cientificamente concentrado que quando a gente ora, essa área do nosso sangue, ela é mais irrigada e toda pessoa que tem costume de orar, ela tem mais facilidade de tomar decisões. Olha que lindo, irmãos. Essa palavra é linda. Porque Jesus fala para nós, orar sem cessar. Orar sem cessar. Está ali na sua casa? Está fazendo uma comidinha? Glória a Deus. Oh, Senhor, Tu és bom. Senhor, obrigado por esse arroz. Senhor, obrigado pela família que eu tenho. Senhor, obrigado pelo meu lar. E o dia passa, as lutas vêm, mas parece que elas foram. Parece que foi fácil. E eu sempre penso, irmãos, que homens e mulheres, a Bíblia diz ali em Hebreus, né? Homens e mulheres que morreram, que a Bíblia fala que aqui esse mundo não era digno deles. Imagina a pessoa se entregar a tal ponto para o Senhor. E esse Deus ainda é o mesmo Deus. Eu creio que essa força ainda nós temos. E eu gostaria de encerrar a minha palavra no versículo 10 de Tiago 4, que diz assim: humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Então, na hora da prova, não reclame. Na hora da dificuldade, não fique perguntando por quê, mas diga: Deus está no controle de tudo. Está se sentindo no fundo do poço? O Senhor está comigo. O Deus de Israel é o meu refúgio. Humilhar, irmão. Humilhar. Porque quando nós nos humilhamos, Satanás ele fica envergonhado. Quando nós adoramos ao nosso Deus e entendemos que somente dele virá providência, nós envergonhamos Satanás. Porque ontem eu saí preocupada, que foi tão tensa a nossa reunião. Né, irmão? Isso não dá para mim. Eu falei: glória a Deus, Senhor, nos guarda. Sabe, irmãos, porque o louvor é algo que o inimigo trabalha para destruir a igreja. Sabe por quê? A pregação, no céu não tem pregação. No céu não tem pregação. Mas no céu tem o louvor. E a Bíblia fala que o povo de Deus, quando ia batalhar, colocava na frente os levitas. E eles iam cantando mais alto, mais alto, mais alto. E o exército inimigo
cheguei na minha casa e de madrugada eu orei e falei, Senhor, tem misericórdia de mim, eu preciso me dedicar mais à tua obra. Senhor, guarda meus irmãos, sabe por quê, irmãos? Nós somos humanos. Eu não faço nada sem meu esposo, eu não faço nada sem meu irmão Douglas, não faço nada sem Chile, sem pastor, sem Dalva. E quando a gente entende isso, opa, se faltar um, não vai dar certo, né? Igual o nosso irmão, tá horário, não posso estar aqui. Eu falei, não, então eu quero mais cedo, mas por ele eu vou abrir mão. Ainda bem que ele vai ter que dar um corte de cabelo. Só que só faz corte masculino, vai ficar devendo, né? Vai ficar devendo. Por quê? Amar é isso, é entender a necessidade do outro. É se colocar no lugar do outro e falar, opa, se fosse eu, no lugar do irmão Douglas, e não, você dá um jeito, você vem, problema seu, como que eu me sentiria? E assim, o exemplo que Jesus nos dá, quando Judas o trai, e mesmo assim, a gente não vê hora nenhuma Deus lançando uma unção sobre a vida dele. Jesus, né? Lançando uma unção sobre a vida dele. E é um grande exemplo para nós, né? Que Deus abençoe os irmãos, que Deus continue dando a vocês força, graça. Os irmãos, quando forem orar, me apresentem. Eu sou muito carente das vossas orações, né? E que o Senhor Jesus continue dando forças a vocês. Eu louvo a Deus pela vida de vocês. Eu amo estar aqui junto com vocês, adorando ao Senhor. Né? E eu creio que nós somos uma família, porque quando nós entendemos a unidade da igreja, né? Não é o pastor, não é o Chile, não é Iago, Dalva, não é Douglas, não é só Terezinha, nós somos a noiva de Cristo. Né? E por que, os irmãos perdoem, vão bem, vou tentar ser rápido. E por que a palavra de Deus nos compara com o corpo? Gente, o dedão do pé da gente se machucar não faz nada, né, irmão Douglas? Fica difícil, tá doendo. Assim é a igreja, né? Nós nos completamos, nós somos uma unidade. E eu louvo a Deus pela vida de vocês. E que vocês continuem me abençoando, porque eu me sinto abençoada de ter vocês na minha vida. Amém? Amém. Vamos orar? Glória a Deus. Senhor meu Deus, estamos na tua presença mais uma vez esta noite. Queremos te agradecer, ó Deus, pela tua presença em nossas vidas. Ó Deus, ensina-nos cada vez mais a buscar a tua presença, a rejeitar o mundo. Pai, Tiago nos ensina aqui que nós devemos ser amigos de Deus e nos constituir inimigos do mundo. Pai, que nós possamos ter força para orar, jejuar, adorar, buscar a tua presença. Que nós possamos, Pai, ter sede da tua palavra, porque a tua palavra é luz para o nosso caminho. A tua palavra abre, Senhor, os nossos olhos. A tua palavra nos dá discernimento. Pai, eu te agradeço pela vida de cada irmão. Senhor, aqueles que estão nos assistindo, Senhor, entra, Senhor, nos lares, ó Deus querido. Eu creio que a tua palavra, Senhor, ela é fiel. E eu creio, Senhor, que a tua palavra nos ensina a humilhar. Nós estamos aqui hoje, Senhor, para nos humilhar, porque sabemos que só em Ti há solução para os nossos problemas. Por tudo te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Fica inspirado.